Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar todos aí a se colocarem em seus lugares. Nós vamos dar continuidade, na verdade, ao culto dessa manhã. Já iniciamos aqui às 8 da manhã a nossa escola bíblica dominical, foi uma bênção. Fique você aí convidado, você que está online conosco, a entrar aqui nesse lugar ou a acompanhar também pela internet. Nós estaremos fazendo aí as transmissões. Que você fique à vontade, em nome de Jesus, de se sentir à vontade conosco, de estar aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos onde você que está em casa e online também. Feche seus olhos, coloque-se na presença do Senhor. Fale para o nosso Deus aí o que você está sentindo hoje, como você está. Se está feliz por estar aqui? Você não está feliz por estar aqui? Coloque-se também diante de Deus, porque a alegria é a única coisa que o Senhor Jesus ele pode te dar nesse momento para substituir a tristeza que você está sentindo. Porque o nosso Deus é o Deus que ele coloca a alegria no lugar da tristeza. Então, que você nesse momento possa falar: Senhor, eu não estou feliz por estar aqui, eu não queria estar aqui, mas por algum motivo o Senhor me trouxe aqui. E eu sei que o Senhor tem algo para falar comigo, porque se eu estou aqui é porque o Senhor me trouxe. Eu sei que é permissão do Senhor para eu estar aqui. Então eu quero te pedir, Deus, que o Senhor fale ao meu coração, se o Senhor tem algo especial para tratar comigo nessa manhã. Se o Senhor tem algo, Senhor, a falar ao meu coração, a falar à minha mente, o Senhor fale em nome de Jesus. Eu me abro para receber o Senhor, eu me abro para o que o Senhor quiser fazer na minha vida, para me transformar, para mudar nas coisas que eu preciso mudar. Você que está também aí online, fale com Deus onde você está, na sua casa, talvez, ou no trabalho. Você pode estar trabalhando, pode estar nos ouvindo, nos vendo. Fale isso para Deus nesse momento, no íntimo do seu coração. Talvez você não possa fechar os seus olhos, como nós fazemos aqui, né? Mas você pode estar com o seu coração ligado ao Senhor. Então fala para Deus: Pai, eu quero, Deus, ouvir a Tua voz nesse culto, eu quero receber do Senhor através desse culto. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus poderoso. O Senhor é o Deus real e verdadeiro, e eu sinto a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu quero Te entregar, Deus, as nossas vidas aqui nessa manhã. Pai, Tu sabes, ó Deus, o que cada um de nós tem vivido, as lutas e batalhas, Senhor, que temos passado nos nossos dias. Mas, ó Deus, estamos firmados em Ti, Senhor. Essa é a única certeza que nós temos, que a nossa firmeza está no Senhor, e no Senhor nós podemos vencer todas as coisas. Senhor, sejam enfermidades, ó Pai, sejam, Senhor Deus, tristezas, sejam angústias, seja, Senhor Deus, uma depressão. Nós sabemos que no Senhor nós podemos vencer e suportar todas as coisas, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos põe de pé todos os dias, e com o Senhor, a Tua palavra fala que nós podemos todas as coisas. Então, Pai, nós queremos te pedir, levanta-nos, ó Pai, nessa manhã, para levar ao Senhor, ó Deus, o melhor do nosso culto, o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa voz, porque o Senhor é o Deus que pode, Senhor. É o Deus que cremos, ó Deus, o Senhor é o Deus vivo que fala ao nosso coração. Então, Senhor, fala e trabalha em nossas vidas nesse dia. Nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui. Obrigada, Jesus. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ih, vou perguntar de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Mesmo? Amém. Então, vamos adorar ao Senhor? Se coloque de pé. Eu queria que você pensasse no que você tem vivido, né? No Deus que nós servimos, como oramos aqui. Onde está firmada a sua fé? Essa é a nossa pergunta hoje para você. Onde está firmada a sua fé? Eu queria que você continuasse com seus olhos fechados. Que você continue em adoração ao Senhor. Eu queria que você adorasse ao Deus todo o seu coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quero ouvir a igreja. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo só vocês. Se a doença vier, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tudo, em tudo, Ele é Deus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé posso clamar, tudo pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, diga não há.
dar. Pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Declare: não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Eu queria nesse momento convidar você, a se colocar diante do Senhor e colocar diante dele a fé que você tem tido nele. Será que é muita? Será que é pouca? Será que não é nenhuma? Fala isso para ele nesse momento. Senhor, essa música fala que eu posso fazer muitas coisas pela fé, mas essa fé, Senhor, eu não tenho. Essa fé, Senhor, tem diminuído no meu coração. Essa fé, Senhor, ela tem a cada dia se afastado de mim. Pela fé, Senhor, em Ti, eu sei que eu posso fazer. Mas se essa fé, Senhor, for embora, o que vai acontecer comigo? Fala isso para Deus agora. Jesus conhece seu coração. Talvez o que está faltando em você para que você consiga aquilo que Deus tem para a sua vida é isso. É a fé nele. Eu queria que você pensasse também em coisas que têm acontecido na sua vida. Coisas que têm trazido doenças. Coisas que têm trazido tristezas. Coisas que têm trazido decepções. Queria que você colocasse isso diante de Deus. Queria que você falasse: Senhor, eu estou sentindo muitas dessas coisas, muitas tristezas, muitas decepções aconteceram na minha vida, mas eu sei o Deus que eu tenho. Eu sei o Deus que eu sirvo. Um dia eu te conheci, Senhor, o Senhor transformou a minha vida. Hoje talvez, Senhor, não seja mais a mesma coisa. Talvez. Mas o Espírito Santo de Deus hoje convida você a voltar, a se reconciliar e a falar para Ele: Senhor, eu quero ter aquela fé de novo. Eu quero ter, Senhor, aquele relacionamento contigo de novo. Aquele iniciozinho, o primeiro amor, a primeira paixão, quando eu me apaixonei pelo meu namorado, pelo meu marido, pelo meu noivo. Esse amor, Senhor, aquele amor que a gente só quer estar junto, a gente quer estar falando toda hora. Eu quero ter esse amor pelo Senhor, essa paixão. Fala isso para Deus. Eu quero, Senhor, porque Jesus só quer saber se você quer. Muitas coisas nas nossas vidas, principalmente nós temos vivenciado aqui em nossa igreja, muitas enfermidades, nós temos comentado muito sobre isso. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, por problemas da alma às vezes, por problemas do coração. E aquilo tem afligido e afligido a sua vida. Se você é alguém que tem vivido isso, eu queria que nesse momento, pela fé em Jesus Cristo, você viesse até aqui, no nosso altar, no altar do Senhor, que você saísse do lugar em que você está. Eu
queria que você viesse até aqui, pela fé em Jesus Cristo, que você se sinta sarado e curado nessa manhã. Eu não sei do que, eu não sei se é do corpo físico, eu não sei se é da alma, talvez, ou se é da sua mente que está com algum problema. Mas pela fé em Jesus Cristo, o Deus o Nazareno, Jesus Cristo Nazareno, aquele que entregou a vida na cruz por você. Queria que você, pela fé agora, viesse até aqui, que você tivesse a certeza da cura do Senhor, que você tivesse a certeza que Jesus Cristo está cuidando de você, porque essa música que nós cantamos, ela fala assim, ó: não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Queria convidar o Robson aqui na frente. Queria convidar minha mãe. Esse é um momento, queridos, de fé. Eu queria chamar a Bianca também. Michel. Você crê? Você crê? Eu estava brincando lá dentro. Eu falei assim, gente, hoje eu vou fazer uma oração de libertação. Porque eu sinto que há um aprisionamento na vida dessa igreja. Você que está hoje bem de saúde, você que está aqui hoje bem, eu quero dizer para você, ore, ore, coloque sua vida diante de Deus, porque nós estamos sendo afligidos hoje, mas amanhã pode ser um dos irmãos. Que você ore pela sua vida, coloque-se diante de Deus e fale para Ele. Fala para Ele, fala, Senhor, me protege, protege os meus. Todos nós que estamos aqui, essa semana passamos uma semana enfermos, muito enfermos. E nós temos irmãos que hoje não estão aqui por estarem enfermos. E todos sabem que quando nossa saúde é atacada, nós temos dificuldade de servir ao Senhor. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós não sirvamos ao Senhor. Ele quer que todos nós que estamos aqui, que temos uma função, algo a fazer no reino de Deus, não estejamos aqui. E você também tem algo no reino de Deus para fazer. E o inimigo quer cessar você. Ele quer trazer uma enfermidade para você também. Félix, chega aqui na frente, por favor. Então, eu queria muito que você orasse pela sua vida. Você que está aí online também conosco, que se essa situação sirva de exemplo para você. Você que é servo de Deus, você que tem atuado na casa do Senhor, ore pela sua vida. Ore, coloque-se diante de Deus. Eu queria pedir aos irmãos que estão aqui que se ajoelhem em nome de Jesus. O irmão Robson vai estar fazendo essa oração nesse momento. Eu queria que você colocasse a sua saúde, a sua vida diante de Deus.
Porque, irmãos, não é fácil. Existem dores que nos limitam, de verdade, e nos proíbem de estar na casa do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, porque o inimigo quer nos parar, ele quer parar você. Mas ele está repreendido nessa manhã pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele está sobre nós nessa manhã. Ele está sendo derramado sobre as nossas cabeças, eu creio. Está nos sarando de todas as dores, de todas as enfermidades. Aqueles que estão em casa também, nossos irmãos que não estão aqui, que se sintam cobertos pelo sangue de Jesus Cristo e sarados de suas doenças. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos levanta, é o Deus que levanta o caído, que restaura o enfermo, que cura as doenças. E nós cremos nesse Deus, e é pela fé que nós estamos aqui. Porque essa canção que nós cantamos, ela diz uma verdade, que em nome de Jesus, firmados em Deus, não há muralhas que ficarão de pé em nossas vidas. Não há muralhas, não há enfermidade, não há doença que ficarão de pé sobre o nome de Jesus, porque é Ele que nos cobre. Então, querido, em nome de Jesus, perceba, nós estamos numa batalha. Isto é uma batalha. Você é um soldado doente, e você, aqui também temos soldados com a graça de Deus saudáveis. E eu queria que você levantasse a sua mão, você que está hoje saudável, com saúde. Levante a sua mão, abençoe o seu irmão, profetize a cura sobre a vida dele. Porque nós estamos aqui hoje, mas o nosso corpo físico não queria estar aqui. O nosso corpo gostaria de estar na cama. Mas nós estamos aqui porque somos firmados no Senhor e sabemos o Deus que está conosco. O irmão Robson vai fazer essa oração profetizando a cura sobre as nossas vidas, destruindo os laços de Satanás, porque nós cremos no Deus que pode. Amém. Oremos então. Pai amado, Pai querido, na Tua presença nos colocamos, Deus, já pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Queremos, Deus, já agradecer o Senhor por esta rica oportunidade de poder estar na Tua presença. Assim, Deus, como o Senhor usou aquele homem recém-convertido chamado Ananias para levar a cura até Saulo, nesse dia glorioso não é diferente, onde o Senhor levanta a Tua serva, onde o Senhor dá uma revelação para ela, para que ela pudesse trazer esse momento glorioso em Tua presença. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor já usou ela com poder e autoridade. Deus, e assim, Deus, eu peço ao Senhor que o mesmo Espírito que o Senhor colocou sobre a vida de Ananias, o Espírito de cura, para que levasse a cura sobre Saulo, que o Senhor colocasse agora neste momento sobre os meus lábios, sobre as minhas mãos, para que tu possa trazer a cura para a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, a começar por mim, Deus, que toda enfermidade saia em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo como ungido, como escolhido na Tua presença. Deus, toma cada um dos Teus servos, dos Teus filhos em Tuas mãos nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dos Teus servos, aqueles que entrou enfermo, que possa ser curado em nome de Jesus. Pai, se houver algum pecado escondido, que o Senhor possa, Pai, se revelar para eles e que possa ser liberto, como está escrito na Tua palavra. Orais um pelos outros, para que possa ser curado. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, toma, Pai, aqueles que não estão aqui em Tuas mãos, aqueles que estão enfermos, que estão acamados, ó Deus, visita, leva, Pai, a cura para os Teus servos, envia os Teus anjos, Senhor, de fogo, libertando, curando, salvando e dando direito de ir para o céu. Deus, em nome de Jesus, toma os quatro cantos desta casa em Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, que o único Espírito a reinar seja o Espírito Santo de Deus, que possamos sair daqui, não como entramos, mas diferente, sarado, curado pelo Teu poder. Toma aqui, Deus, a vida da minha irmã Sandra em Tuas
tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que não seja a minha mão, mas que seja a mão do Senhor sobre a vida dela. Ó Deus, toma da ponta dos pés ao pranto da cabeça, sarando e curando toda a enfermidade. Toma aqui a vida da minha irmã Adriana, Deus. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, até quando ela pode suportar. O Senhor sabe o quanto ela tem sofrido, angústia em teu coração, sofrimento, tristeza. Nós profetizamos sobre a vida dela. Sai em nome de Jesus, que ela possa sair daqui diferente. Visita a casa da tua serva. Ó Deus, toma a vida do Natanael, de todos os seus filhos, transforma, liberta todos naquela casa. Assim, ó Pai, eu profetizo sobre cada um que está aqui na sua casa nesta manhã. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus. É o que eu te peço nesta manhã gloriosa, já te agradecendo pelo teu poder, pela tua presença real em nosso meio. Deus, é o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, e todos digam Glória a Deus, amém. aleluia. E a vitória é nossa. Oh glória, aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Receba, irmão, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, igreja. Viu, Josué estava junto aqui na oração. Ó. Vários glória a Deus de Josué aqui. Ó. Amém. Seja abençoado também você que assiste a gente aí pela internet. Se você precisa, né, Michel, poxa, tem como a igreja fazer uma visita na minha casa, você mora aqui perto da Vila Cruzeiro, Penha, manda uma mensagem aí no privado, conversa com a gente tem esses momentos de oração durante o culto, a gente está monitorando aí as transmissões, escreve teu pedido que a gente vai orar, vez ou outra a gente está às vezes no meio da mensagem aqui, o pregador está trazendo a mensagem, e a gente anota, né, o pedido traz para ele. O nosso objetivo aqui é ser igreja, é abençoar. Deus nos colocou aqui nesse lugar para ser canal de bênção. As lutas, elas vão surgir. Como a Daniele falou, né, oramos, muita gente com enfermidade física, né, muita gente. Né, temos aí a Tamires, né, membro aqui da igreja, com problema de saúde. Temos aí a Priscila, temos aí o Epifânio, tem a minha, e eu e Daniele, né, semana sai um problema, entra outro, né, e a gente faz parte da luta aí. Tia Sandra, né, a Adriana também, né, não, outro motivo, né. Enfim, várias pessoas com enfermidade, mas cremos que o Senhor está conosco, e como diz o texto da palavra, né, podemos estar às vezes abatidos, né, mas não desanimados, né, tem um jogo de palavras ali que o apóstolo faz. Então, a lição, né, moral da história, nunca desistiremos, porque o Senhor está conosco. E tem aquela outra passagem que, né, traz uma mensagem edificante, que diz que ainda que o nosso corpo exterior se deteriore, se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Pode fazer. Eu lembro uma vez de um testemunho de um missionário, em que ele estava contando sobre o sogro dele. E eu nunca me esqueci do testemunho desse missionário. Né? Ele era um missionário, acho que, se não me falha a memória, das Assembleias de Deus, e ele era cubano, e ele contando que nos últimos dias dele, no leito, né, de morte, olha só, será que a tua fé chegaria a esse ponto? Ele tinha, né, uma enfermidade grave, né, fatal, e ele internado, sangue saindo assim da boca dele, né, por conta da gravidade da enfermidade, e ele ali profetizando, né, falando, orando em outras línguas, né, orando a Deus, ele, glória a Deus, limpando o sangue, louvado seja o nome do Senhor, exaltado, e ele morreu glorificando a Deus. E esse missionário falou assim, olha, foi uma das visões, né, de coisas que eu vi, que marcou a minha história, que ele também é missionário, ele vendo o meu sogro indo para a glória, vomitando, botando sangue pela boca, mas glorificando a Deus. Isso é a loucura do Evangelho. Isso é a loucura do Evangelho. Então, temos que crer que o Senhor, Ele está conosco. Ele
pode, se ele tiver propósito, para curar todas as enfermidades. Mas como a música que a gente cantou, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, louvado seja Deus por conta disso. Ser igreja é uma terapia. Deus, ele colocou a igreja nesse local também para que nós pudéssemos nos confraternizar, trocar, assim como nós fizemos aqui, oramos, e como Robson declarou, né, a palavra que ele deu, né, que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. E a luta continua. Domingo que vem nós teremos aqui um culto diferente, né, a gente fez a nossa primeira ação social Esperança, tem uns 2 anos mais ou menos, se não me falha a memória, e a gente vai fazer novamente agora no domingo que vem. Então, a igreja ela estará aberta para cultuar a Deus, só que de uma forma diferente. Nós vamos ajudar pessoas. Então, nós teremos aqui, me ajuda, enfermeiros, pessoal da área da beleza, né, vão ter massagens relaxantes, né, para os estressados, entretenimento para crianças, vai ter negócio de aplicação de flúor, né? Então a gente vai estar aberto aqui para a comunidade. Se você é uma pessoa que acompanha a gente aí, e você tem vínculo aí com ONGs, né, que, poxa, Michel, eu posso ajudar de alguma... Cara, procura a gente, porque eu tenho um sonho de um dia fazer uma ação social que preste mais serviços do que esses que a gente presta. Tirar documento, casamento civil, o que mais que tem que o pessoal faz muito? Título não, carteira de trabalho, né, fazer, enfim, esse é o desejo. Assessoria na área do direito, da psicologia, isso aí, até pessoas que eu conheço, mas a gente vai precisar de uma estrutura um pouco diferente para fazer isso, porque o atendimento é demorado, né, você não consegue fazer 5 minutos de atendimento psiquiátrico, né, não dá. Mas a gente tem um desejo. Então, se tem algum profissional dessas áreas aí de saúde ou desse negócio de documentação, que é uma carência que eu percebo aqui na comunidade, muita gente pergunta, pô, vai tirar a identidade, vai fazer carteira de trabalho, vai dar entrada em pedido de casamento no civil. Então, são coisas que há uma necessidade maior e a gente precisa desse grupo também. Então, o pessoal que puder nos ajudar, nos ajude. Então, orem. Domingo a gente vai fazer algumas transmissões assim aqui no momento, né? Vamos mostrar aqui o trabalho. Ore e contribua de alguma forma. A gente vai ter o nosso momento de oferta e tudo isso, né, tem uma pilha de coisa aí para comprar, né? E a gente vai ter que, né, gastar um dinheirinho aí para poder comprar todos esses materiais para poder utilizar aqui na hora. Então isso tudo é recurso financeiro. Então a gente vai ter depois o nosso momento aí de oferta. Vou pedir a Daniela tocar alguma coisa. Aí a gente já faz esse momento, daí você vai ter essa liberdade para contribuir. Cultos de oração, né, a gente está sempre com o nosso culto aí na terça-feira, quarta-feira com o pastor Márcio aqui na quarta-feira do altar, na quinta-feira o nosso trabalho social com crianças, né, não sei se o Daniel está acompanhando a gente aí, mas o Daniel, né, veio aí, está querendo ajudar de alguma forma, então isso é bom. Daniel, né, um amigo nosso, antigo aqui na igreja, e ele hoje não é membro da igreja, mas ele tem o dom dele, né, de desenhar. Então, é uma forma de ajudar, é um trabalho social. Você não precisa ser membro aqui da igreja para participar. Qualquer coisa nos procure, né, em off, a gente vai ver em que você pode contribuir. As aulas são os membros da igreja, mas tem um trabalho, né, externo, ajudar ali no macarrão. Você trabalha com aquele negócio, qual é o nome que fala? Com as mãos? Decopagem, né? Tem uns nomes que dão lá, esses trabalhos manuais. Se você tem isso, você quer ensinar para as crianças também, chega junto aí, é o nosso trabalho. Vamos lá, se você tem sua oferta, você tem esse momento aí para contribuir. Vamos ouvir uma música aqui, a Daniela vai adorar a Deus. Nos rendemos
diante da tua glória, reconhecemos que tu és o único Senhor. Nos rendemos diante da tua glória, reconhecemos que tu és o único Senhor. Não há outro como tu, não há outro além de ti. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, Rei da glória. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, Rei da glória. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, Rei da glória. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, Rei da glória. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor já começou a fazer, Senhor, em nossas vidas no dia de hoje. Obrigada pela tua bondade, Senhor, pela tua fidelidade para conosco. Obrigada, Jesus, por cada valor que foi colocado aqui nesse altar, Senhor, para abençoar essa obra, esse ministério. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa abençoar a vida dos irmãos, multiplicar, Senhor, os bens, para que eles possam ter a oportunidade sempre de abençoar o teu reino, Pai. Quero te colocar a vida, Senhor, daqueles também, ó Pai, que não puderam ofertar no dia de hoje. Talvez, Senhor, por um desemprego, por algum problema financeiro. Mas no nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós e nunca nos deixa faltar nada. Obrigada, Jesus, porque Tu és Deus fiel. Que o Senhor multiplique, Senhor, esses valores, para que possamos, Senhor Deus, sempre, Deus, poder comprar aquilo que precisamos, fazer as obras, Senhor, que precisamos, sociais aqui nesse lugar. Toma a vida dessa igreja em Tuas mãos, Pai. Contempla os nossos corações. Contempla, Senhor, as vidas que precisamos ajudar, Senhor Deus, nesse lugar. Faz a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.
Bom dia, queridos, a paz. Bom? Já falei com todo mundo, eu creio, aqui hoje. Já falei, né? Queria também agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu estava com o irmão Michel lá em cima dando uma olhada, né? Muitas pessoas especiais, né, Michel, que fizeram parte da nossa história, acompanham o culto aqui na IBNE nos domingos de manhã, né? Então, agradecer direto do Espírito Santo, né, Michel? Alguns do Espírito Santo, outros aqui do Rio de Janeiro mesmo, um pessoalzinho de outros lugares que a gente não conhece, mas são nossos irmãos que nos acompanham de várias igrejas, alguns outros que acompanham a nossa igreja e não fazem parte de nenhuma comunidade de fé. Então, é muito bom, muito gostoso saber que a nossa igreja tem sido um canal de bênção na vida de vocês. Então, continue orando pela nossa igreja. Vivemos desafios aqui, muitas batalhas. Uma epidemia de chikungunya, né, assola o nosso bairro. Infelizmente, isso tem acontecido em alguns lugares do nosso estado, também fora também, mas é uma batalha muito grande e tem afetado muito a estrutura da igreja. Mas vamos continuar firme, vamos continuar com foco, prosseguindo para o alvo, sabendo que Deus tem aprovado essa obra e está nos abençoando. No mundo nós teríamos aflições, Ele nos disse isso, né? Mas sempre na sua palavra Ele tenta nos encorajar, dizendo, olha, tem de bom ânimo, persevere, continue, porque eu venci e junto com Ele também nós seremos mais do que vencedores. Amém, igreja? Não podemos abater aí a nossa moral, né? E temos que manter a tropa sempre olhando para frente. Amém, Dani? Né? Hoje a gente está triste, hoje a gente está passando por luta, mas a gente vai passando tudo isso dando glória a Deus. Não é verdade, Michel? Sabendo que o Senhor tem nos abençoado, né, Adriana? Então, amém. Deus colocou no nosso coração nesse domingo muito especial, que é um domingo de comunhão, um domingo de celebração de ceia. Deus nos colocou uma palavra, nos deu uma palavra inspirada na vida de uma personagem da Bíblia, que a sua história está lá eternizada nas Escrituras em 1 Samuel, capítulo 1. Eu queria falar nessa noite sobre uma cristã que confiou em Deus. E hoje, uma das coisas que faz a diferença na vida de uma pessoa que confessa a sua fé em Jesus Cristo é a capacidade que essa pessoa tem de confiar em Deus. Talvez você possa dizer para mim assim, pastor, mas se eu entreguei minha vida para Cristo, automaticamente eu confio em Deus. E aí eu faço a pergunta, será que realmente você confia em Deus? Falar é uma coisa, viver essa vida de confiança em Deus é outra. Eu digo para você que se todas as pessoas que declarassem a fé em Cristo Jesus, né, fosse assim, se submetesse a esse rótulo, né? Eu digo hoje um rótulo porque existe uma diferença muito grande em dizer que é cristão e viver o cristianismo. Tá? Mas é uma dificuldade, um desafio muito grande para as pessoas que confessam, ou professam, melhor dizendo, a sua fé em Cristo Jesus, confiar no Senhor. Eu digo isso porque se isso fosse aplicável, fosse algo até que de certa forma instantâneo, hoje nós teríamos uma igreja na mesma proporção das pessoas que professam a fé no cristianismo, que é uma realidade muito distante. A estatística mostra para a gente que o número de pessoas aqui que diz assim, eu entrego, aqui quando eu digo assim, no sentido simbólico, né, do grupo. O grupo aqui que diz, eu tenho a minha fé e professo a fé cristã, é um número desproporcional a esse lado aqui, né, que representa aqueles que verdadeiramente perseveram na fé. Então, hoje é um desafio muito grande. O cristianismo precisa ter qualidade para que a gente possa gerar uma quantidade. Então, hoje eu queria falar sobre a vida de uma cristã que confiou em Deus. A partir da vida dela, a gente vai ser desafiado nessa manhã a viver realmente a prática desse cristianismo. Tá? Mesmo essa mulher tendo vivido antes da era cristã, ela mostra, através de fundamentos da fé na vida dela, que se ela vivesse na era cristã, ela seria uma crente fiel. Uma cristã fiel, porque as características são evidentes na vida dela. Tá? 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dessa jovem mulher chamada Ana, né? Sobre a vida dessa mulher,
e a partir da vida dela a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características da vida dessa mulher que precisamos colocar em prática para que diariamente possamos viver uma vida vitoriosa. Tá? Esse tema é tão bonito, né? Vida vitoriosa, todo mundo quer ter, né? Mas poucos pagam o preço por ela. Eu vou fazer a leitura de toda a história de uma forma assim, bem pausada, de forma que fique mais tranquila, agradável a leitura, mas eu preciso ler a história dela para que a gente possa entender o contexto que foi inserido Ana. A 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim um texto: um homem de Ramataim, de Zofim, melhor dizendo, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, o Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, a nossa personagem, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha muitos filhos, porém Ana era estéril. Subiu, pois, esse homem da cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor, o Senhor dos exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes de Siló, estavam ali também o sacerdote do Senhor, Ofni e Fineia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ela porções a Penina, a sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a sua esposa Ana, ele dava uma parte de excelência, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre, ela era estéril. E a sua competidora excessivamente a irritava, para que ela ficasse braba, porquanto o Senhor não tinha lhe dado a capacidade de gerar filhos. Isso deixava a Ana muito triste. E assim fazia ele todo o ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e também deixava até de comer. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? E por que está mal o teu coração? Não sou eu e o meu amor melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. O choro de Ana foi tão intenso, e ela fez um voto, dizendo ao Senhor dos exércitos: se benignamente atenderes a sua oração, a oração da sua filha, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecerem, mas na tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, ela só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Eli, ao observar isso, pensou que ela estava embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu bêbada? Aparta-te de ti a bebida forte. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi e nem tomei bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus pecados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, mulher. O Deus de Israel te concede a tua petição e que você está pedindo. E disse ela: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi. Seu caminho comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana se relacionou com Ana, sua mulher,
e naquele dia o Senhor lembrou dela. E sucedeu que, passado alguns meses, o período da concepção, Ana deu à luz a um filho varão, e o chamou de Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor um sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Porém, Ana não subiu e lhe disse ao seu marido: quando o menino deixar de mamar, então eu levarei ele para que ele cumpra aquilo que foi determinado. Então Eucana, seu marido, lhe disse: fazem bem te parecerem teus olhos, fica até que ele desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que ele desmamou. E, havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, uma porção de farinha, um odre cheio de vinho, e trouxe à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito bebê. E assim fizeram o sacrifício do bezerro, e assim trouxeram o menino ali. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a minha oração, que agora estou pedindo, pelo que também ao Senhor e eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém, queridos? É uma longa história, mas fiz questão de fazer essa leitura porque a mensagem hoje, na verdade, ela é um condicionamento que o Espírito Santo de Deus quer implantar no coração da igreja, de todos que estamos assistindo. Então, a palavra por si só, ela já traz uma mensagem muito forte. E eu queria que você refletisse nessa manhã, você que está aqui, você que está nos assistindo agora, ao vivo, pelas nossas redes sociais, e a você que, alguma hora do dia, da madrugada, em algum tempo futuro, vai assistir essa mensagem, porque ela se renova a cada dia. E mesmo que você esteja aí na madrugada, numa gravação, assistindo essa mensagem, o Senhor fala para você, como todos que estão assistindo, nesse tempo, nessa hora, na manhã desse dia, nessa igreja. Como você tem vivido o teu cristianismo? De que forma você tem vivido a prática do cristianismo na sua vida? Queridos, não estou querendo ser vaidoso ao afirmar isso, mas de uma forma simbólica, Deus tem me levantado como uma voz que clama para uma igreja que viva a santidade, saia do campo da teoria e viva a prática do cristianismo, porque nós estamos morrendo, nossa descendência, nossa tribo, nosso povo, seja lá como você queira entender, aqueles que se chamam de cristão, eles estão entrando num processo de extinção, queridos. Nós estamos acabando na face da terra. Mas, pastor, cada dia mais pessoas se convertem, as igrejas estão cheias, cada semana abre uma igreja no lugar, só na minha rua tem um monte. Mas foi o que eu falei no início, a quantidade aqui, ela não está correspondendo à qualidade. Nós não estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus tem nos desafiado. Hoje nós vamos falar sobre a vida de uma mulher que aprendeu a confiar em Deus. Eu pergunto, você confia em Deus? Você confia em Deus? Amém. Olha, eu sou pastor há 10 anos. 10 anos eu tenho um chamado específico para o ministério. Há 10 anos eu assumi uma igreja, há 10 anos eu sou pastor. Antes disso, também servo. Antes de ser pastor, também era servo. E nessa caminhada, desde os 12 anos de idade, eu já vi muitas coisas acontecendo. E, infelizmente, eu tenho visto coisas que estão acontecendo com mais frequência. Uma delas, queridos, é um monte de religiosos dentro das igrejas. Uma outra coisa são as igrejas que estão pregando muitas coisas, mas menos a palavra de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa para uma pós-graduação que eu estou fazendo na área teológica, e eu estou levantando muito conteúdo. E eu vou falar um pouquinho sobre a igreja dos dias de hoje. E aí eu comecei a assistir muitos vídeos, ler muitos livros.
Dentre eles, eu gosto muito do conteúdo do material de Billy Graham, é um clássico do cristianismo, tá? Se você gosta daquela essência do evangelho que prega pecado, que prega arrependimento, que prega graça, você pode ler Billy Graham, tá? Você quer ler um pouquinho também sobre confissão de pecado, sobre redenção? Tem um homem que foi considerado como o príncipe dos pregadores, esse homem muito conhecido, um dos grandes pregadores do século XIX e século XX, né, Michel? Esse homem se chama Spurgeon. Você quer ler, quer conhecer um pouquinho sobre a essência do cristianismo, leia esse homem. Também muito bom, material produzido por ele. E N outros autores que também têm a mesma linha, que prega que o pecado está destruindo a igreja, que prega que a falta de confissão, de arrependimento, tem levado o evangelho a um processo de extinção. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Que, infelizmente, corremos o risco de chegar a um tempo em que as pessoas elas vão se sentir incomodadas quando nós falarmos sobre pecado. Conforme eu estou falando, eu estou fazendo uma pós-graduação em teologia e nós somos pastores de várias denominações. E aí eu estava conversando com um pastor que é meu amigo de sala, e ele estava falando para mim que, cara, vocês batistas pregam muito sobre pecado, tem que pegar sobre graça, tem que pegar sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, cara, olha só, vamos entender uma coisa. Enquanto a Bíblia for meu manual de fé e prática, eu preciso falar que o pecado existe. Eu preciso falar que se nós não confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele nunca será fiel e justo para perdoar os meus pecados, porque se não houver confissão de pecado, não há arrependimento, não há cancelamento de iniquidade, e com isso as legalidades não são quebradas. Se eu não pregar sobre pecado, eu não vou conseguir falar sobre graça. E infelizmente, cara, a gente está vivendo essa realidade. E eu falei para ele isso, ele ficou parado pensando, eu falei, reflita um pouquinho sobre isso. Eu não estou querendo mudar a tua fé, e nem tampouco a sua denominação, não, mas reflita um pouquinho sobre isso. Vê se você não pregar sobre pecado, você não vai levar a igreja ao crescimento e a graça vai ser manifesta. Porque senão nós vamos virar uma igreja de coach, de autoajuda, não é verdade? Eu também fiz coach, eu fiz psicanálise. Se eu quiser, eu posso fazer um negócio aqui, maneiro aqui, e a gente vai empoderar a igreja. Vou colocar vocês para sorrirem, para se autossugerirem dentro das suas convicções, e a igreja vai bombar. E aí, cara, não fala mais sobre doença, não, fala sobre solução. Vamos embora, você está com problema? Não fala aqui na frente sobre tua chikungunya. Ô, diácono Robson, tira a tua atadura do braço. Vamos embora ficar aqui na frente. Você tem que passar que Deus ele está contigo e você é mais do que vencedor. Queridos, a Bíblia não ensina isso. O apóstolo Paulo, num dia de desespero, ele falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E aí o Senhor falou com ele, em sua oração, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí você vê o próprio Cristo, naquela noite emblemática, em que seus discípulos estavam adormecidos e Jesus foi para o cantinho orar. O sofrimento daquele homem era tão grande na sua humanidade, que o seu sofrimento foi ali naquele momento materializado em gotas de sangue. E a gente começa a perceber que o Evangelho, gente, ele está muito, mas muito distante da realidade que a Bíblia está ensinando. Volto a dizer, eu não estou querendo dizer que a tua igreja, você que está me assistindo, é a errada, não é isso. Mas nós precisamos voltar para o trilho, porque senão a gente vai perder o caminho. E a gente vai se desencontrar dentro das nossas convicções. É muitas conjecturas para pouca, vamos dizer assim, a gente costuma dizer que é conjectura, né? Ela é a abertura que a gente recebe dentro de um contexto para que a gente possa iniciar, vamos dizer assim, uma definição paralela daquilo que está sendo falado, mas a Bíblia, ela é tão clara, ela é tão objetiva, que até as conjecturas elas ficam bem limitadas. Se você tentar inventar muita coisa, você foge muito do objetivo principal. E como bons exegetas que vocês são, né, interpretadores, estudiosos da palavra, vocês precisam atentar por um princípio de interpretação de texto que fala sobre o quê? Você precisa analisar os contextos para que o texto esteja enquadrado dentro de uma concordância lógica, fiel à realidade das Escrituras. Não é assim que o Evangelho deve ser pregado? De uma forma inteligente?
Se eu pegar as minhas técnicas de coach, psicanálise aqui, eu vou fugir muito do meu contexto. Eu posso pegar aqui uma história e viajar na batatinha. É claro que em alguns momentos a gente pode até, e tem até essa liberdade de usar no texto alguns dos recursos que a gente aprende, mas a gente não pode viver o cristianismo dentro disso. Se a gente viver um cristianismo de coaching, um cristianismo de autoajuda, um cristianismo de psicanálise, um cristianismo terapêutico, a gente vai perder a essência daquilo que é lindo na palavra de Deus, que é a capacidade de aplicar isso de forma real. Cristianismo é uma ciência, entre aspas, né? Que ela é muito aplicável dentro da sua particularidade. Não adianta eu querer mudar os componentes, entre aspas, químicos da fé. Eu posso até incrementá-lo com uma roupagem, né? São os odres novos, né? São a forma de levar esse vinho, que é o Evangelho, mas eu não posso mudar a composição química. Vinho sempre será vinho. Palavra sempre terá que ser palavra. Amém, queridos? Então, vamos olhar aqui o texto de Ana, né? Ana, uma mulher que confiou em Deus. Vamos olhar aqui para o contexto. Olha só como que eu vou falar sobre dor, sofrimento, sobre pecado. Eu vou falar sobre isso, mas eu não vou anular a graça. Isso que é lindo na palavra. Eu não preciso ter medo de falar disso, porque esse é o caminho que me leva à redenção. E olha, quando a gente olha para a vida de Ana, Ana representa muito, de uma forma alegórica, o sofrimento do cristão. Uma mulher que era provocada pela sua opositora, uma mulher que não tinha o temor de Deus. A Bíblia não mostra em nenhum momento essa outra mulher orando, se santificando, entregando culto a Deus. O texto sempre mostra um homem levando isso para ela. Era uma mulher que a gente pode dizer hoje que ela era movida pela fé do seu marido. Tá, eu estou falando sobre um homem que tinha 2 esposas naquela época, no contexto era aceitável, entendeu? Então, essa mulher que tinha muitos filhos, ela não tinha a comunhão que a outra que não tinha nenhum tinha. O texto mostra isso de uma forma muito clara. Vê se não se encaixa dentro hoje de um contexto simbólico da nossa realidade. Existem aquelas pessoas que têm tudo, mas não valorizam Deus, vivem um cristianismo superficial. Existe aquela outra que não tem, e tem até o pouco que tem, é escasso, mas mantém perseverança e fé e fidelidade a Deus. Você olha que o outro lado é um outro lado sem crise. Você, em contrapartida, vê o outro lado, um outro lado de muito sofrimento e dor. E ali onde se enquadra a vida de um cristão. De um cristão verdadeiro, irmãos. Todas as duas subiam ao templo, todas as duas realizavam sacrifício, todas as duas tinham o Deus de Israel como seu Deus, mas qual é a que verdadeiramente agradou o coração de Deus? Era a que estava no bombom, aquela que estava curtindo tudo, estava tudo bem, estava tudo muito bem, ou aquela que estava passando pelas lutas? A que estava passando pelas lutas, mas é claro que o cristianismo não representa só lutas. Eu não estou querendo também pregar uma teologia do miserê aqui, né? Da autopenitência, né? Eu tenho que ser pobre, miserável, eu tenho que ser desdentado, eu tenho que ser tudo para ser salvo. Não, não é isso. Você pode ser rico, você pode ser saudável, você pode ser a imagem de tudo que é bom, mas também você pode não estar passando um momento tão positivo, e nem por isso você deixou de ser um cristão abençoado. O irmão Michel falou um negócio interessante aqui sobre aquela história missionária, né? De um homem que estava glorificando a Deus cuspindo sangue. Eu já vi uma cena parecida com essa, tá, gente? Eu já fui visitar uma pessoa que estava em estado terminal, eu fui para consolá-la e acabei sendo consolado. Eu fui lá, falei, meu Deus, como é que eu vou chegar aqui agora? Respirei fundo, Senhor, não me deixa chorar. Está na hora, pastor, pode visitar. Quando eu entrei, a pessoa me recebeu com festa, com alegria. Ela tinha poucas horas de vida, estava com câncer tomado em todo o seu corpo. Por dentro estava tudo em liquefação, já estava tudo se desmoronando, as estruturas biológicas estavam todas em pane, a pessoa falava e ao mesmo tempo, às vezes ela falava coisas que não tinham nada a ver, porque o cérebro já estava começando a dar um piripaque mesmo, era falência múltipla de órgãos, e aquela pessoa me deu uma grande lição de vida. O cristianismo, irmãos, o cristianismo, ele transcende a matéria, ele é coisa da eternidade. É loucura para as pessoas, como o apóstolo Paulo falou, né, Michel? É coisa de doido. O cristianismo é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus, não é isso?
que ele falava? Se não me falha a memória? Né? Acho que é isso. Para aqueles que são sábios é loucura, para aqueles que são da nossa fé é escândalo. Né? Num sentido representativo, uma vez eu até preguei sobre isso. Para muitos da nossa fé, que seguem o cristianismo como nós seguimos, não entrando nos detalhes se está certo ou errado, para muitos o que eu estou pregando hoje, cara, isso é um escândalo. Você está jogando abaixo toda a teologia de prosperidade. Você está jogando abaixo tudo que a graça conquistou. Para muitos isso é escândalo. Talvez se eu estivesse num contexto judaico da sociedade daquela época, eu seria altamente questionado pelos fariseus que estivessem sentados. Porque hoje falar sobre sofrimento dentro de um contexto de cristianismo não dá ibope. Não rola. E aí a gente olha para a vida dessa mulher, a gente percebe, sabe qual foi a primeira característica da vitória dela? Ela nunca se entregou diante dos problemas. Ela nunca se entregou diante dos problemas. Pastor, quais são as práticas que eu preciso viver na minha vida para ter uma vida de vitória? Não se entregar diante dos problemas que você tem enfrentado. Está com chikungunya, meu querido? É uma questão social, infelizmente. Dá o seu jeito, faz um esforço, venha para a casa de Deus. Ficar dentro de casa tomando Gatorade e comendo sopinha de canja, com um monte de mistura lá, isso vai te ajudar. Mas a igreja, ela vai renovar as tuas forças, espiritualmente falando, ela vai te dar capacidade de reagir nos momentos de dificuldade. Michel falou um negócio que eu gosto de repetir bastante. A igreja é uma comunidade terapêutica. Aqui é um local de tratamento. Assim como você vai lá no divã do psicólogo, ou você vai num terapeuta, num psicanalista, você aqui também vem, você recebe resposta e alivia as tensões e também trabalha também as suas crises, as suas dores, e aí você neutraliza os gatilhos emocionais, né, que podem levar você a uma síndrome de pânico, a uma depressão, até mesmo desacreditar da tua própria vida. Enfim, a igreja, ela representa muito de um divã. Quem já foi ou já teve a oportunidade de ver ou participar de uma terapia, sim. Você só fala. E aí, o que você vai fazer com isso? Como que você deve agir dessa forma? O que você acha que você precisa fazer? Na verdade, o terapeuta ele só está te conduzindo. A igreja tem essa função. Tu chega aqui revoltado, a palavra de Deus é pregada, olha o que está falando hoje. Você chegou aqui arrebentado, achando que você tem pecado, tem terceira e quarta geração de maldição na sua vida, porque você está com chikungunya ou está com um problema. Você viu na palavra de Deus que o cristianismo passa por fases de problemas. O cristão precisa passar por lutas. É a luta que nos aprimora. É através disso que somos refinados e somos preparados para a batalha. Todo soldado, eu fui militar durante muito tempo, né, de uma tropa de elite, e uma coisa que a gente aprendia é o seguinte: você quer ser mais um, fica lá naquela normal. Quer ficar alto nível, alta performance, vem para cá. Eu estava até conversando com alguns irmãos ali fora. Né? Quando eu era militar, você corria para tomar café, você corria para ir para uma instrução, você corria para uma formatura, você só vivia correndo. Nossa função lá era alta performance, éramos atletas. Quando a gente fazia aquela corridinha todo dia de manhã, de 10 quilômetros, todo dia de manhã, de 10 quilômetros a gente fazia cantando e não se cansava. E ainda depois ralava pra caramba, fazendo um monte de coisa e ninguém ficava com cãibra. Aí hoje, eu fui fazer um teste. Fui para uma pista de corrida, correr 3.500 quilômetros, eu quase morri. Eu falei, gente, que vergonha. Como eu estou ruim. A gente corria 10 quilômetros cantando. 3.500 quilômetros, Alex, eu quase dei um treco. Sabe por quê, queridos? Porque não há mais prática. Cair no sedentarismo. Cristão é a mesma coisa. Cristão que não vive o cristianismo prático cai no sedentarismo. Qualquer problema, ele chia. Qualquer crise, ele vai embora. Qualquer situação, ele pede para sair. É normal. Por quê? O teu corpo está enferrujado. A tua fé está limitada. A sua vida cristã, ela está sem experiência nenhuma. Então, uma das coisas que levou Ana a viver esse cristianismo de confiança em Deus foi que, mesmo diante das circunstâncias, ela não se abateu diante das dificuldades. Tem base bíblica para isso? Tem sim. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Vou fugir lá do texto de Ana. Olha o que Salomão diz. Olha o que ele diz. Está lá em Provérbios 24, 10. Se você te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Recebe aí. Se você,
se você se mostrar frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Gente, é uma coisa séria. Eu fugi lá do contexto de Ana, tá? Estou pegando outros textos que falam sobre provações. Em Provérbios ensina para a gente um princípio muito importante. Que princípio é esse? Quando eu penso, melhor dizendo, que eu estou fraco, aí que eu estou forte. Sabe por que isso? Sabe por que essa dinâmica? Além da questão da humildade, você reconhece que você precisa melhorar. Agora imagina se eu pensar que está tudo bem. Se eu fugir da questão do pecado, se eu não falar sobre ele, se Ana não clamasse ao Senhor na sua angústia, tanto que o profeta Eli, quando chegou para ela, perguntou assim, mulher, tu está bêbada? Não, meu coração está angustiado, minha alma está aflita. Gente, imagina se fosse nos dias de hoje, dentro desse contexto, se eu falasse como pastor que eu estou angustiado, minha alma está aflita, aí pastor, você está em pecado, sua vida está errada. E Eli também pensou, de certa forma, alguma coisa, mais ou menos, dentro desse mesma linha de pensamento e raciocínio, não foi? Porque, você está bêbada? Se a mulher está clamando, está angustiada, ela está bêbada. Se eu estou passando por problema, eu estou em pecado. Não, irmãos, faz parte. E a partir do momento que eu coloco a minha angústia diante de Deus, eu sou fortalecido. O que aconteceu depois? O texto fala que depois daquele momento ali, em que ela orou e interagiu com o profeta Eli, ela levantou, ela se alimentou e o seu semblante estava diferente. Por quê? Ela reconheceu. A Bíblia fala que o Senhor, irmãos, Ele resiste a um coração soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ele libera amor. Quando você declara a sua humanidade, a sua pequenez diante de Deus, Deus te faz gigante. Vê se não é uma prepotência nossa achar que o pecado não tem lugar dentro da nossa pregação. Vê se há alguma... tenta entender isso. É teologia bíblica mesmo, na essência. Eu estava conversando lá na igreja de Caxias com uma pessoa muito inteligente. Essa pessoa, ela não era cristã, não. Tá? Ela se dizia, mas ela não era, fazia parte de nenhum ministério, era apenas um simpatizante. E aquela pessoa, gente, entenda, tenta imaginar uma pessoa, reitor de universidade, formado em filosofia, graduado em filosofia, doutor em filosofia, reitor de universidade, batendo um papo com um pastor. É mais ou menos isso. Só que o cara é muito inteligente. Então, o que ele fez? Ele estudou teologia. Ele fez a leitura. Aí ele começou a falar. Aí eu criei uma amizade com ele. Claro, eu não sou bobo, eu vou criar uma amizade, eu vou tentar entender o terreno que eu estou pisando. E por ele ser da família de uma pessoa da igreja, eu não vou me indispor com a pessoa. Mas criei aquele vínculo simpático, né? Eu fui o pastor maneiro, legal. Aí começamos a conversar, conforme eu fui pegando intimidade com ele, depois de umas 2, 3 conversas, em situações diferentes, eu comecei a ser mais provocativo. E aí ele começou a falar, não sei o que lá, eu falei que assim, rapaz, olha só, a gente já é um amigo aqui, posso abrir aqui, falar abertamente? Não, eu gosto de conversar contigo. Cara, tu é doutor em filosofia, mas a autoridade em teologia aqui sou eu. Eu estudei 4 anos, 2 pós-graduação e penso isso 24 horas. Você, como um homem que é um conhecedor, e principalmente um doutor, você sabe que a ferramenta de conhecimento é compartilhar. Então, hoje aqui eu sou especialista, você é o aprendiz. Vou falar para você o que significa. Porque eu precisei chegar a esse nível, porque ele estava no nível se achando top. Ele sempre falava comigo olhando de cima. Quando eu falei assim, ele abaixou e olhou para cima. Aí eu comecei a evangelizá-lo. Eu comecei a falar daquilo que Deus... Não é que eu seja a sapiência, mas eu falei aquilo que eu senti no meu coração da parte de Deus de falar. Ele precisava ter um choque de ordem. Ele precisava entender o contexto de tudo que estava acontecendo. Ele era um doutor, reitor universitário, porém ali ele era um pecador precisando ouvir da graça de Deus. Entendeu, irmãos? Então você começa a perceber que quando nós convencemos através da palavra de Deus a natureza pecaminosa do homem, nós linkamos direto com graça. Aqui, quando você vê Ana, ela ensina para isso. Quando eu preguei essa mensagem em uma outra ocasião, num outro lugar, e eu escolhi ela para falar aqui hoje, aqui no culto da nossa igreja, porque nós precisamos saber lidar com crises. Existem governos que criam gabinetes de crises, você já ouviu falar? Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer lugar. Tem um departamento para lidar com adversidades.
ali existe força de segurança, ali existe o pessoal de ordem pública, ali existe pessoas da área de planejamento estratégico, engenharia, enfim. Quando você fala sobre o gabinete de crise, você vê especialistas em várias áreas. Nós precisamos criar na nossa vida um gabinete de crise. E sabe qual é o gabinete de crise? Sabe qual é? O gabinete de crise é a igreja, né, para a nossa vida, e o nosso manual é a Bíblia. Toda vez que você estiver em crise, vai para o seu gabinete de crise. Vem para a igreja e vamos discutir de como nós vamos passar por esse momento de crise. Não adianta você querer rotular, por exemplo, em determinado lugar, ou em determinado estado ou país, aconteceu uma catástrofe natural. Vamos deixar passar as águas, abaixar a água, passar a tempestade, vai ficar tudo bem. Não é assim. Quando a gente não entende o que significa essa dinâmica do cristianismo, a gente vai viver como um governo insensato que usa esse argumento. Vamos esperar passar a tempestade, baixar a água, que tudo vai voltar ao normal. Não é assim. Precisa de ter contramedidas, ações imediatas. Se teve inundação, você precisa fazer o quê? Tirar a pessoa da água e dar alimento e comida. A água vai passar, claro, a chuva também, a tempestade. Depois você vai precisar limpar a estrada, desentupir os bueiros, reconstruir os muros, dar casa para essas pessoas. O cristianismo, ele precisa disso. A igreja tem esse papel. Nós somos esse gabinete de crise. E aí, quando você olha para Ana, o que ela fazia? Ela ia sempre para o templo fazer as suas orações. Não que em casa ela não pudesse, mas ela ia lá. Lá era o gabinete de crise dela. Todo ano ela ia chorar na presença de Deus. E aí a gente vai ver aqui um segundo princípio importante, tá? Quando a gente olha para isso, além de você saber lidar com essas dificuldades, eu coloquei aqui o seguinte: a humanidade e o quebrantamento de coração, ela faz toda a diferença na vida de um servo fiel. Humanidade e quebrantamento. Lembra que eu falei sobre a questão de ser humilde? Queridos, não dá para ser um cristão que confia em Deus se você não for humilde. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus. Só está faltando isso para você ser abençoado. Enquanto você continuar em cima do salto, Deus vai olhar para você e falar que assim, vou esperar você cair primeiro, porque eu tenho certeza que só assim eu posso realizar a minha obra. Tem pessoas que estão afundando em problemas. Aí eu não estou falando sobre questões adversas da vida. Eu estou falando sobre coisas que poderiam ser evitadas. Tem gente afundando porque quer, porque não sai do salto. Eu tinha uma pessoa lá na igreja de Caxias que ela era assim. Quando eu pregava, ela anotava tudo que eu pregava. Eu percebia, eu falei, legal, beleza. Eu até, às vezes, eu tive um tempo que eu até disponibilizei meus esboços, até mandava aqui para vocês nos grupos da igreja. É porque dá muito trabalho, às vezes, né? Aí eu não faço, vou até me disciplinar, porque isso é bom. Muitas pessoas falam, pô, pastor, peguei tua mensagem no meu trabalho e muita gente foi transformada. Amém, a mensagem não é minha, é da Bíblia, é de Deus. Tá? Mas aí eu lembrava que aquela pessoa ficava anotando tudo, mas tudo que eu colocava. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, poxa, legal, você já deve ter um montão de mensagens minhas, né? Se der algum problema no meu computador, quiser guardar, eu posso pegar. Eu falei assim, não, eu anoto aqui para ver os seus erros. Naquele dia foi um choque, eu tinha pouco tempo de pastorado. Aí eu falei assim, mas como assim? Não, é porque eu gosto de confirmar se o que o senhor está falando está certo mesmo. Eu falei, poxa, depende do ponto de vista como você faz isso, né? Você faz isso para por quê? Você não acredita no seu pastor? Aí fala que assim, eu acredito na palavra. Eu nunca acreditei em pastor nenhum. Eu falei, gente, que igreja maluca eu estou aqui, Deus me perdoe. O cara anota as minhas mensagens para ver onde eu errei. Aí eu cheguei para ele assim, tá, tudo bem, você pode ver, não tem problema. Mas existe um problema em relação a isso aí. Não você vê os meus erros, porque isso vai até me ajudar a me disciplinar cada vez mais, a não errar mais. E se eu errei, peço desculpa a você, a Deus em primeiro lugar, mas isso vai me fazer até melhor. Mas existe um problema aí, você nunca vai ser abençoado, porque o Espírito Santo sempre vai ser duvidoso na sua vida, você vai sempre ter dúvida, porque você está olhando os pontos, vamos dizer assim, que você acha que não devem ser reais, ou fundamentados, ou verdadeiros. Mas, nesse momento aí, passa também algo que Deus quer falar no teu coração. Você já percebeu nisso? Por isso que você sempre é uma pessoa amarga, uma pessoa sempre fechada. E, realmente, essa pessoa era uma pessoa que eu nunca vi sorrindo. No tempo que ficou lá com a gente, nunca foi uma pessoa que eu vi sorrindo. Porque, na verdade, ela nunca abriu o coração dela para ouvir Deus,
porque Deus sempre foi questionado. Preste atenção, Ana foi uma mulher que aprendeu a confiar em Deus, e tudo da parte de Deus que ela recebia com o coração aberto. É uma coisa que a gente precisa olhar, não a mensagem do pastor, mas você precisa olhar como você tem vivido esse evangelho. Tem base bíblica para isso? Tem. Salmos 51, 17. Olha o que diz a palavra. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito, vírgula, não desprezarás, ó Deus. Tá? Não é um coração quebrantado e contrito, não desprezará Deus, não, tá? Preste atenção na pontuação. Um coração quebrantado e contrito não irá desprezar Deus, tá? Fazendo aqui uma modificação na minha tradução. Então, toda pessoa que tem um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Você precisa entender isso, porque essa é a dinâmica da fé. Né? Quando a gente olha para a vida de Ana, muita coisa legal a gente pode tirar daqui. Qual seria a terceira coisa que a gente poderia ver na história de Ana? Eu falei sobre a questão de quê? Você que está anotando aí? Hein? Falei sobre a primeira, né? Não se abater diante dos problemas, não é verdade? Ana nunca se abateu diante dos problemas. O segundo aqui, Ana, ela sempre fez o quê? Sempre foi uma mulher humilde, né? Coração quebrantado. E aí eu quero fechar com essa daqui, ó. Isso aqui eu achei excepcional, né? Quando você coloca diante de Deus esse propósito de ser um cristão, né? Um cristão que confia em Deus, você precisa... Aí a gente vai usar uma técnica secular, né? A gente vai usar uma técnica de alta performance aqui, tá? Aí a gente para um pouquinho aqui para falar um pouquinho sobre alta performance, potencial. Você só vai conseguir alcançar seus objetivos, a máxima do teu potencial. Você só vai ser uma pessoa empoderada a partir do momento que você estipular ou visualizar na sua vida pontos em que você vai ali se alicerçar. A gente costuma chamar isso de bases, fundamentos, né? É como se fosse o alpinista. Alguém já fez alpinismo aí? Escalagem? Já? Alguém já foi lá para a Pedra da Urca? Pô, tu foi não, cara? Pedra da Urca, não? Ali é molinho. Nunca fez? Não, nem na ribanceira? Não? Tá. Vou mostrar para vocês mais ou menos. Eu não sou alpinista, mas no quartel fiz, né? Quando você começa a fazer uma trilha, ela é muito íngreme, você começa a procurar os pontos de apoio. Para vocês entenderem, esses pontos de apoio são estruturas metálicas fixadas na rocha. Tá? Para você entender, é como se fossem argolas chumbadas na rocha. Elas são ali presas ali, existe ali situações em que aquilo ali fica fixo, e aí, por exemplo, você engata ali o mosquetão e você vai até um determinado lugar. Se por algum motivo você se desprender dali, ou escorregar ou cair, dali você não vai passar. Está entendendo? Então, na vida cristã, você pode entender isso como seus alicerces, suas bases. Se você não buscar essas bases, se você tiver alguma intempérie da vida, alguma dificuldade, você vai desmoronar e tu cai. Por isso que muita gente sai da igreja. Essa base precisa ser baseada em princípios da Bíblia. Quando você olha aqui, você percebe que Ana tinha um objetivo. E você precisa traçar esses objetivos para você. O que ela queria? Ela queria ser mãe. Correto? Ela queria ser mãe e que esse filho fosse do sexo masculino. Está entendendo? E a partir dali, ela correu em direção ao seu propósito. E ela foi e apresentou para Deus: Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor tirar a minha esterilidade, se o Senhor me der direito, o privilégio, a honra, a bênção de ser uma mãe e de gerar um filho, eu quero que esse filho seja um filho homem. E eu vou apresentar e entregar esse filho ao Senhor, assim que ele ficar maiorzinho. Naquele momento você percebe que a ação de Deus foi precisa. Deus abriu a madre, ou Deus deu a capacidade a ela de gerar filhos, e depois Deus deu para ela o quê? Um filho homem. Gente, quando a gente olha isso, a gente percebe o quanto Deus é inteligente. Parece até redundante isso que eu estou falando, mas porque tem muita gente que pensa que Deus não é inteligente, que Deus precisa de um jeitinho, que as coisas precisam ser levadas para acontecer, que a gente precisa usar métodos humanos e técnicas variadas como a razão principal, né, como se fosse a célula mátrix de toda a estrutura. Não precisa.
Isso aqui por si só já fala. Interessante que eu estava fazendo uma pesquisa sobre Billy Graham, e Billy Graham, ele foi um homem que teve uma simplicidade muito grande. Ele não era aquele cara de pregar uma teologia rebuscada. Não, ele era um cara que falava de fé batendo papo. Ele pregava com o esboço na cabeça, porque ele conseguia absorver tudo aquilo que ele buscava. Ele vivia aquilo. Ele estava conversando com você, ele batia um papo e tinha uma grande pregação. Era muito comum, né, ter um livro de biografia de um autor que fala sobre ele, que pessoas que batiam papo com ele ficavam escrevendo. Naquela época não tinha gravador como nós temos hoje, nem smartphone e nem tecnologia. Então as pessoas ficavam com um bloquinho anotando, porque dali saíam grandes palestras, grandes mensagens. Então tinham pessoas que faziam isso, ficavam atrás dele. Ele era convidado para acompanhar grandes presidentes dos Estados Unidos. Ele foi, durante vários momentos, orador. Era muito comum, faz parte da tradição norte-americana, na posse do presidente, uma pessoa, um símbolo religioso. No caso de muitos dos presidentes, com exceção, creio, de um ou dois, todos evangélicos, né, protestantes. E aí, sempre era comum um pastor chegar lá e dar uma palestra, fazer uma oratória durante aquele período ali. Era comum isso acontecer. Então, ele era convocado, ele era convidado, ele ia para a guerra para falar para os soldados nos acampamentos, enfim. Ele era um homem muito usado pela simplicidade que ele tinha. Mas isso não é nada diferente da vida daqueles que buscam a Deus e tentam colocar esse evangelho de uma forma muito, muito real, muito simples. Eu queria terminar aqui, tá? Para não fadigar muito a mente de vocês, né? Para a gente não desgastar vocês, eu queria falar sobre a última dessa característica que a gente não poderia deixar de falar na vida de Ana, foi a oração. E Ana, ela só conseguiu vencer porque ela tinha uma vida de oração. Primeiro, eu separei aqui, ela orou amargamente na sua alma, versículo 10. Segundo, ela orou com intensidade e não teve pressa, versículo 12, se quiser confirmar depois. Terceiro, ela orou com o coração, versículo 13. E o quarto e penúltimo aqui, ela derramou seu espírito e a sua alma diante do Senhor, versículo 15. E o versículo 16, ela orou conversando com Deus. Se você perceber aqui, daria até uma outra mensagem sobre oração. A gente poderia falar sobre oração em cima desses 5 pontos, sobre os níveis de relacionamento com Deus. Mas aí isso aí fica para uma outra história, né, para um outro momento. Mas o mais importante é que a oração de Ana teve um nível de evolução. Você vê a objetividade na vida dessa mulher. É como se ela tivesse criado na sua história de dor várias bases de apoio. Ela começou desesperada e terminou batendo um papo. Então, para você ver como que é o nível de evolução de um verdadeiro cristão que aprende a confiar em Deus. Vamos começar pelo prático. Independente de tudo isso que eu falei, está gravado, você pode rever depois a mensagem. Mas a prática dessa mensagem é o seguinte: sem oração, irmãos, não dá. Começa orando. Ah, mas é tão complicado isso que você falou. Começa orando, Deus vai te mostrando automaticamente através da sua palavra, porque a oração vai gerar um vínculo de intimidade. E aí você vai começar a entender as coisas de Deus, Deus vai começar a falar contigo e te levar em lugares que você jamais imaginaria. Ele vai levar você a viver intensidade de relacionamento que você jamais pensou em ter. Porque a oração, ela é a base de tudo. Então, se você começa uma vida de oração, você vai aprender a ser um cristão que confia em Deus. Amém, queridos? Quando a gente fala sobre esse sentimento, essa gratidão, a gente começa a perceber aqui que tudo isso vai gerar em nós uma necessidade. E aí a gente entra dentro desse momento aqui que é a ceia. Irmãos, o que é a ceia? É a necessidade que nós temos de comungar. Ana, ela sempre ia oferecer sacrifício ao Senhor. Antigamente, existiam lugares específicos para fazer isso. Quando Jesus veio, o véu que separava já não mais separa. A partir de hoje, nós temos acesso direto ao Pai. Irmãos, aqui é o nosso monte, aqui é o nosso local de encontro com Deus, aqui é o momento de adoração. O teu coração é o templo do Espírito Santo.
Olha que lugar maravilhoso. Olha que ambiente gostoso. Não tem melhor lugar para estarmos aqui hoje. Seja sentindo dor, seja passando por dificuldade, seja com muito dinheiro ou pouco dinheiro, seja rico ou pobre, seja branco ou preto, seja homem ou mulher, aqui todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Somos um só corpo. Aqui não existe Maria, José e João. Aqui existe Igreja de Cristo. Aqui não existe Batista Assembleia, outro ministério. Aqui existe o corpo do Senhor, onde Ele é o cabeça. Olha que bênção. Somos todos tratados pelo mesmo Deus. Somos todos filhos em adoção, através do mesmo Cristo. Nós somos hoje essa nação. Nós somos hoje esse povo que está em extinção. Olha só. Eu lembro que quando eu era criança nessa igreja, nos dias de ceia, essa galeria estava lotada. Lembra, Michel? O meu lugarzinho que eu sentava era lá, ó, perto daquela caixa. Era o meu cantinho era o meu cantinho da bagunça. Quantas vezes o meu pastor aqui da frente me chamou a atenção, Márcio, sai daí. Chamava mesmo. Eu era um adolescente bem elétrico, mas depois eu me tornei um adolescente mais responsável. Mas fazia parte da história, da idade, né? Eu lembro que eu ficava ali naquele cantinho. Era cheia a igreja, muito cheia. Talvez muitas outras igrejas ou irmãos de outros ministérios que estão nos assistindo agora possa refletir um pouquinho. Se você tem pelo menos aí mais de 10 anos de evangelho, você vai perceber que as igrejas esvaziaram. Até aquelas que dizem ser grandes, tá? Não vou dizer aqui, mas quando eu venho para cá eu passo em uma daquelas igrejas que tem canal de televisão. Eu lembro que quando eu era mais novo, aquilo ali fervia. Hoje está cheio, mas antes fervia. Engarrafava até a rua, Jorginho. Ficava tudo fechado. Hoje não engarrafa mais a rua, não. Hoje enche, mas não ferve. Por que isso está acontecendo? Por multiplicar a iniquidade no coração dos homens, né? O amor das pessoas estão se esfriando. Elas estão abandonando a sua fé. Elas estão deixando Deus. Isso aqui, meu querido, é a última linha de frente do cristianismo que a Bíblia nos ensina. A partir do momento que isso aqui não for mais possível, a comunhão for afetada, a igreja ela vai começar a viver dias difíceis, até pior do que nós hoje estamos vivendo. As portas do inferno, claro, elas nunca vão estar ameaçando a igreja de Cristo. Mas o que é a igreja e o que são essas portas? O que isso representa? Na verdade, sou eu e você. Não é a igreja Batista Nova Esperança. É o Márcio e o Jorginho. É a Daniele, é o Conrado. Somos nós. Enquanto nós estivermos fiéis e firmes, o inferno não consegue nos abater. Mas a partir do momento que a gente perder, Sandra, a comunhão, aí seremos fáceis. Seremos presas fáceis, né? Não vai ter muito o que a gente fazer, porque vamos estar bem limitados. Queria convidar o diácono Robson, diaconiza a irmã Sandra. Diaconiza a irmã Nadir também. E se a Bianca puder também, tá? Pode vir. Eu queria convidar todos vocês a se colocarem de pé. Nós vamos participar desse momento tão importante que é o momento da celebração da ceia. O Robson vai fazer a oração, tá bom, Robson? E conforme você for recebendo, você pode se assentar e o Ministério de Louvor nós vamos estar cantando. Amém? Qual a música? Alto preço. Alto preço. Pode ir. Para que contigo eu fosse o meu irmão.
lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Som. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23 até o 28. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Chamar aqui meu irmão Michel para fazer essa oração. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por podermos, nesse momento, Deus, relembrar também o dia do Teu sacrifício, o dia da Tua morte e da Tua ressurreição que nos traz vida. Obrigado, Deus, porque isso é um símbolo, é um momento simbólico em que, em comunhão uns com os outros, não deixamos de ser pecadores, continuamos sendo pecadores, porém restaurados pelo Senhor, justificados pelo Senhor. E é essa a nossa lembrança, Deus, porque se o Senhor não tivesse feito isso tudo, ó Pai, não sabíamos onde estaríamos hoje. Muito obrigado pelo Teu amor que foi prático, foi mostrado, e que possamos, ó Pai, com o Teu exemplo, também praticar o amor uns pelos outros. Obrigado, ó Pai, por termos uma igreja. Obrigado, Senhor, por sermos a igreja. Obrigado porque um dia ouvimos a Tua voz, ó Pai, e respondemos o Teu chamado. Obrigado, ó Pai, porque estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. Obrigado, Deus, nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Amém. O primeiro elemento, ele é o pão que representa o corpo de Cristo. Nós acreditamos dentro da palavra de Deus que esse memorial ele não vai atribuir nenhum milagre ou graça para você. E não vai haver também transformação dos elementos. Não há aqui transubstanciação, como alguns pensam. Então, o pão é o pão. E ele representa o corpo de Jesus que foi entregue por nós. Então, em reverência a esse momento, todos juntos, vamos comer o pão que representa o corpo de Cristo. Glória a Deus. Adore ao Senhor, expresse através dos teus lábios a gratidão pelo Senhor ter morrido na cruz por você, por ter entregue a sua vida a você. Esse momento não é um momento de tristeza, é um momento de comunhão. Nós não estamos aqui celebrando ou velando um morto,
mas estamos celebrando a vida, porque ao terceiro dia, esse mesmo Cristo ressuscitou e hoje vive está. Glória a Deus. O próximo elemento é o suco de uva, que representa o vinho que naquela época foi usado como exemplo do sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário. O texto diz que ele é uma nova aliança, é uma aliança de sangue. Jesus derramou o seu sangue, o Filho de Deus derramou o seu sangue por amor a nós, por essa aliança. A aliança representa a comunhão. Então, diante dessa aliança, a gente compartilha com o nosso irmão do lado o nosso cálice, que representa essa comunhão. Se eu compartilho com meu irmão, eu digo que ele comigo participa dessa unidade. Então, você pode pegar o seu irmão aí do lado, participar desse momento. Feliz aniversário. Opa, foi mal. Amém. Vamos orar. Amém, queridos? Glória a Deus. O texto, ele mostra pra gente que Jesus, depois de haver ceado, também tomou o cálice, tomou o vinho, o cálice, e disse que ele representava uma nova aliança no seu sangue, que deveríamos fazer também isso em memória dele. Então, em memória do Senhor Jesus, vamos todos participar do segundo elemento, o vinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de participarmos desse memorial. Queremos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que renove as nossas forças. Nos dê força, perseverança para mais um mês. Sabemos que a ceia do Senhor, ela é uma ordenança tua, que também gera na igreja o compromisso de estar reto na tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor nos disponibilizou, que é a ferramenta da comunhão. Que o Senhor esteja abençoando a Igreja Batista Nova Esperança, todas as igrejas representadas aqui, aqueles que estão nos assistindo, que possamos refletir muito a cada dia, a todo instante, como sermos como Ana, mulheres, homens que confiam em Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, ainda de pé, nós não terminamos. Queria convidar aqui o nosso pequeno grande homem. Vem aqui, José, vou lá para você. Não é no aniversário, meu filho? Rafael, vem aqui. Jorginho, quando é teu aniversário? Foi em março. Eu orei por você, Jorginho? Não, então vem aqui que eu vou orar por você. Senti o desejo de orar por você. Aí eu perguntei, será que é teu aniversário? Amém. Jorginho é o nosso lenhador. Você ficou novo ou é impressão minha? Não, ficou novo. Não tem mais barba branca, sumiu toda. Aí te queimei agora, cara. Amém. Conrado, cadê você, meu filho? Fez 37 também? Eu estou brincando. Deus abençoe, meu querido. Mais alguém fez aniversário? Você? Não? Foi janeiro? Vem também para a gente orar por você. Chega aí, rapaz, a gente vai orar por você. Levantou a mão, né, viu? Amém. Vamos orar, queridos? Eu estou brincando aqui, quebrando o gelo, mas nós sempre, todos os meses, nós agradecemos a Deus pelos aniversariantes. Talvez você não esteve aqui quando você comemorou o seu, mas coloca agora as suas orações, os seus pensamentos em Deus, sabendo que dias melhores já estão por vir. Porque Deus está conosco, então, todos os momentos da vida, eles são especiais. Tenho certeza que esse ano de 2019 é o ano do deserto, né? Mas se a gente for olhar dentro do contexto bíblico, o deserto foi um dos melhores lugares para o povo de Israel, porque lá eles viram Deus de uma forma assim, muito especial. Deus alimentava, Deus vestia, Deus guardava,
Deus dava proteção, Deus se manifestava e Deus também ensinava. Então, o deserto, ele não é o fim do mundo, pelo contrário, é o início de uma grande jornada, não é verdade? Então, você pode ter certeza que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Tenho certeza que tudo isso que você está passando hoje vai ser o combustível para a sua vida, para você conquistar muitas outras coisas. Amém? Não desista, porque Deus não desistiu de você. Amém? Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos nesta manhã, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos adorando ao Senhor como igreja nesse lugar. Quero pedir por todos esses irmãos que estão aqui à frente, que fizeram aniversário, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela vida deles. Alguns fizeram em janeiro, outros em março, outros fizeram na semana passada, no início. Enfim, Senhor, não importando o dia, ó Deus, mas o momento de gratidão. Queremos agradecer porque um dia o Senhor nos gerou. Um dia saímos do ventre da nossa mãe. Um dia o Senhor nos separou com um propósito. E hoje o Senhor está conosco aqui nesse lugar. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem feito algo especial em toda a nossa trajetória. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem ainda muito a fazer. Pela fé eu vejo todos esses homens aqui que completaram o aniversário, vivendo uma vida longa, com saúde e próspera, uma vida de muitas experiências com o Senhor, uma vida de muitas bênçãos e vitórias. Tenho certeza, e que a Tua graça, e que o Teu amor, e que as doces consolações do Teu Espírito Santo se estenda também a toda a igreja e todos que nos assistem nesse momento, debaixo da graça, das bênçãos do Senhor, sobre a sua direção, e com a aprovação do Senhor em todos os momentos da sua vida. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Deus abençoe, queridos.